Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer um bate-volta saindo de Madrid, visitando as cidades de Ávila e Segóvia. Esse bate-volta a gente fez com uma empresa turística, o link tá na descrição e foi através do aplicativo Get Your Guide, que é muito famoso, que a gente comprou. Então a gente acordou bem cedinho, foi pro local destinado que a gente ia encontrar o nosso grupo e entrar no ônibus para começar essa viagem turística. O nosso roteiro era primeiro a gente ia para Ávila, tinha um walking tour pela cidade com ingressos para 2 locais, para a Igreja Convento de Santa Teresa e também para a Basílica de São Vicente. Depois a gente iria almoçar em Ávila, ter um pouquinho de tempo livre e já partir para Segóvia, que também tinha um walking tour com ingressos para 2 lugares, a Catedral de Segóvia e o Alcazar de Segóvia. Então, bora lá fazer esse roteiro com a gente. E antes da gente chegar efetivamente na cidade de Ávila para começar o nosso passeio turístico, nós paramos no Humilhadeiro Quatro Postes, que é uma pequena ermida que fica nos arredores de Ávila. É um local um pouco turístico, né? Tem essa estrutura com o nome da cidade e também é um local bem interessante para ter uma vista panorâmica da cidade de Ávila. E é o local que tem mais ali na frente, como vocês podem ver no vídeo, 4 colunas dóricas e uma cruz de granito, que é essa pequena ermida. Tem 2 possíveis versões para a construção dessa ermida. Ela foi construída em 1566 e alguns historiadores afirmam que nesse local era um antigo templo romano e por isso foi construída essa estrutura aqui em cima. E também outros historiadores dizem que este foi o local em que o tio de Santa Teresa de Ávila buscou ela e o seu irmão Rodrigo enquanto eles tentavam fugir para viver uma vida dedicada a Jesus. Então eles fugiram de casa, pararam nesse lugar e nesse local o tio deles conseguiu trazê-los de volta para casa. Ávila é a cidade natal de Santa Teresa, então nós temos muitas referências a ela que veremos durante todo o passeio. Além disso, a cidade de Ávila tem uma das maiores e mais bem preservadas muralhas do mundo. São mais de 2,5 km de muralha que fica ao redor de todo o centro histórico da cidade. Então, todo o nosso passeio é permeado com essa visão belíssima das muralhas. Como a grande maioria dos passeios turísticos, ainda no ônibus a gente recebeu um fone de ouvido e o rádiozinho, que é assim que a gente se comunica com o guia durante o nosso passeio andando. Efetivamente, durante esses passeios andando a pé pela cidade, a gente consegue entrar mesmo em
poucos edifícios e atrações turísticas, mas nós visitamos muitos prédios. Um desses prédios que nós visitamos em Ávila foi o Palácio dos Verdugos, que foi construído no primeiro terço do século XVI. É considerado um monumento nacional desde 1976 e atualmente é utilizado como prédio do Arquivo Municipal e de outros departamentos relacionados ao patrimônio da cidade de Ávila. A gente encontrou pela primeira vez durante esse passeio um verraco, também conhecido como berrão, que é essa estátua de pedra esculpida como uma figura zoomórfica que tem a aparência de animal. Acredita-se que essas estátuas foram construídas por povos pré-romanos, conhecidos como vetões ou vetones, e ainda não se sabe exatamente qual o significado ou a função delas. E elas estão espalhadas pela cidade de Ávila, então é muito legal ver essas estátuas por aí. E o primeiro local que a gente realmente entrou para visitar em Ávila foi aqui na Praça da Santa, onde fica a Igreja Convento de Santa Teresa de Ávila. Como diz o nome, a Igreja Convento abriga a igreja, a Capela de Nascimento de Santa Teresa, o convento e também um albergue para peregrinos. A igreja ela foi construída no local onde a Santa Teresa nasceu propositalmente entre 1543 e 1636. Santa Teresa de Ávila é muito importante para a história da Igreja Católica. Ela foi a primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja e também foi a fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças. Então foi muito importante ver essa devoção que a cidade tem por ela. Aqui nós tivemos 15 minutos de tempo livre para poder visitar livremente a igreja e o convento.
E o nosso último local de visita em Ávila foi a Basílica de São Vicente, que é o melhor exemplo de arquitetura românica da Espanha. Ela apresenta elementos que mostram a transição entre o românico francês do século XI e o gótico isabelino do século XIV. Mas, além disso, ela apresenta estruturas do período paleocristão, como algumas sepulturas, do período românico, do período protogótico, do gótico, dessa ramificação do gótico que é conhecida como gótico isabelino, do renascimento tardio e também do barroco, principalmente em seus retábulos. Além de apresentar elementos de um extenso período artístico, ela também sofreu uma restauração no século XIX. Então, é uma basílica que a gente consegue ver muitos elementos juntos. É um monumento nacional da Espanha desde 1882 e patrimônio da Unesco desde 1985. Outro fato interessante sobre a Basílica de São Vicente é que ela foi construída no local de martírio dos irmãos Vicente, Sabina e Cristera, santos que viveram no século IV e tornaram-se mártires no período de reinado de Diocleciano. Uma das estruturas mais importantes da basílica é o cenotáfio, construído na segunda metade do século XII. É um monumento fúnebre que não possui restos mortais, dedicado a estes irmãos mártires. Ele foi feito no período românico, conta a história dos santos e também outros momentos bíblicos, como a Epifania, a adoração dos reis magos e a figura de Cristo como Pantocrator com os evangelistas. O nosso almoço foi em um restaurante escolhido pelo tour com um tapa aperitivo incluso. Nós provamos 2 pratos típicos, as judías de El Barco, que é uma sopa de feijão branco da região de El Barco, e as yemas de Santa Teresa, um doce com gema de ovo. Oi gente, são 1h30 aqui, a gente tá em Ávila, cadê a muralha? Que tem as muralhas mais bem preservadas da Europa, e a gente fez o passeio aqui, saímos de Madrid 9 horas da manhã, viemos até aqui, fizemos um tour guiado, entramos em apenas 2 lugares, entramos na igreja de Santa Teresa de Ávila e entramos nessa basílica aqui, que é a Basílica de São Vicente. Está muito frio, mas agora abriu um sol, só para enganar vocês mesmo, mas está muito frio. Tá muito frio e agora a gente tem que voltar ao nosso ponto de encontro para pegar o ônibus. Então a gente só entrou nesses 2 lugares e a gente fez um tour guiado em inglês. É muito... tá muito frio, então acho que esse tipo de turismo não é tão proveitoso, porque eu tava mais preocupada com o frio do que em ver os lugares, então não sei se é porque eu não estou acostumada com esse frio, porque o guia falou que essa cidade, Ávila, é a cidade mais fria da Espanha,
então tá um gelo mesmo. E a gente tá agora voltando pro nosso ponto de encontro para pegar o ônibus para ir para Segóvia. Já é um tour meio rápido, porque a gente tá fazendo Ávila e Segóvia no mesmo dia. E eu fiquei meio assim, mas é porque eu sou chata mesmo com história da arte. A gente entrou nessa catedral, que é a Basílica... Catedral não, né? A Basílica de São Vicente. E o guia estava falando como era a arte românica, era infantil, porque eles não sabiam fazer. Achei meio ruim essa parte. Mas é isso. E agora estamos indo atrasadas pegar o ônibus. E assim nós nos despedimos da cidade de Ávila. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte do nosso vídeo e eu te espero no próximo, no qual a gente vai conhecer a cidade de Segóvia. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!